Posso falar de uma coisa? Pode. Você sabe que eu tenho alguns objetivos na vida, alguns sonhos. E um dos meus sonhos é um dia trabalhar com você. Obrigado. Sabia? Obrigado. A gente fica feliz. Você é um grande profissional. Te admiro muito. Muito obrigado. Eu tenho o privilégio de ter gente jovem como você que ainda dá para somar com coroa como eu. Imagine, sente-se aqui. Aliás, que idade você tá? 73. 73 anos. Mas não é AC, não. É depois de Cristo. Senão vamos dizer que eu tô velho, né? E quantos anos de estrada, hein? Em janeiro eu fiz 45 anos de rádio. E agora, nesse mês de junho, 41 de televisão. Estive 10 anos e meio fora, né? Mas nunca me desliguei do setor, né? Também começou no rádio? Também comecei no rádio, janeiro de 1956. Ei, meu Deus do céu, que história, hein? E por falar em história, você é... Eu creio que é o único jornalista, a única pessoa de rádio e televisão que conhece a vida do Chico Xavier como ninguém. Há 33 anos, que foi o grande trabalho que nós desenvolvemos. Eu creio que você ainda vai ter oportunidade no seu programa, porque eu cheguei nesse instante, né? Eu sei que você chegou e já veio. A fita do nosso documentário está aí com a sua produção. E você vai ver que a primeira entrevista do Chico foi em maio de 1968, pela antiga TV Tupi. Então, realmente foi um privilégio que eu tive de ser o primeiro repórter a conseguir trazê-lo para a televisão. Naquela ocasião, foi a primeira vez que alguém viu um espírita, como Chico Xavier, psicografando uma mensagem na televisão. Você é adepto da filosofia espírita? Não, eu sou... Você sempre só se interessou? Eu não tenho nem cultura para dizer que eu sou um livre pensador, mas eu não tenho nenhuma ligação com nenhuma religião, mas me aproximo muito mais do espiritismo. Né? Agora, o que Por causa do Chico, principalmente. Por causa do Chico, que é realmente sem comentários, né? É um ser de luz, sem dúvida. O que te levou a se interessar pela vida do Chico Xavier? O que me interessou, porque naquela época ele já era uma pessoa muito comentada, e na década de 50, entre 51 e 52, um grande escândalo provocado pela revista O Cruzeiro, por uma dupla de jornalistas chamados Jean Manzon e Davi Nassi e Jean Manzon, eles haviam feito uma reportagem muito polêmica sobre materialização em Uberaba. Esse tema até hoje é muito polêmico no espiritismo. E envolveram o Chico num grande escândalo. O Chico, hoje, como antigamente, é uma pessoa muito pura. O Chico sempre olhava para ele dizendo que ele tem um espírito de menino. Ele não acredita em maldade, ele não tem malícia. Então, é uma pessoa boa sob todos os aspectos. E se aproveitando desta não maldade, não malícia dele, eles envolveram o Chico num escândalo e ele ficou, então, totalmente indiferente à imprensa. Ficou muito triste, muito sofrido e se negava a qualquer entrevista. Certo. Até que um dia, eu sabendo desse fato, teimei durante vários meses, no ano de 67, e em maio de 68 consegui fazê-lo e trazê-lo para a televisão. A primeira vez que você conseguiu? Foi a primeira vez. E aí você não parou mais? E aí não parei mais, foram seguramente 20 anos acompanhando o Chico, a todos os programas que ele ia de televisão, ele queria sempre que eu estivesse presente, tanto aqui na Bandeirantes, na Record, na Tupi, enfim, nos programas de grande sucesso da época de alguns colegas já desaparecidos, como Chacrinha, Flávio Cavalcante, etc. Né? Então ficamos muito ligados e por isso agora fiquei triste em ver. Sabia há 3, 4 anos que o Chico estava envolvido nessa situação delicada, difícil, sendo maltratado, sendo espezinhado, sendo desrespeitado. Então resolvi romper as barreiras contra a vontade dos líderes espíritas. Olga, veja você que nenhum líder espírita da Federação Espírita do Rio de Janeiro, da Federação Espírita de São Paulo, se manifestou publicamente até o momento sobre esse Então, episódio. por isso que eu me fiz algumas perguntas. Porque quem trouxe a denúncia de tudo isso foi você. Exatamente. Onde estava, então, e onde está a Federação Espírita que não sabia dos maus tratos a Chico Xavier? Sabia. Mas e por que não denunciaram? Aí, olha, eu não vou citar nomes porque eu não tenho como provar com documentos que uma lei vai me exigir, mas eu vou falar em tese. Não se manifestaram por 2 aspectos. O grupo que tem medo do Eurípides, que é uma pessoa rancorosa... Eurípides é o filho adotivo do Chico de criação, Xavier. Eurípides e Gino dos Reis. Foi criado pelo Chico já seguramente há 40 anos de idade. Ele tem hoje 51 anos de idade. Então, uma parte desses espíritas tem medo das ameaças do Eurípides. E outra parte está comprometida com Eurípides. Divide com ele aquilo que o povo dá para as obras sociais do Chico Xavier. Isto é da maior gravidade. Mas é muito grave e eu estou mesmo. assumindo a responsabilidade do que estou dizendo. Então, veja bem, e eu não estou dando nomes, porque são muitos nomes. Se na justiça me chamarem, esses nomes irão aparecer. Mas eu acho que o fundamental aqui é ajudar a tirar o Chico da situação que está. Ele está agora internado, o Paulo Nogueira acabou de falar, é um grande jornalista, nosso companheiro, porta-voz do hospital onde ele está internado. E o que nós estamos esperando agora é que advogados que se interessaram em defender a família do Chico
consiga arranjar um jeito dele ter mais proteção. Ele continua sem proteção. E essa proteção é a união com a sua família. O Saulo vai continuar conosco aqui no programa, a gente vai perguntar mais coisas para ele, vamos saber de mais coisas. Só para a gente fechar esse bloco aqui, depois eu volto. É verdade a existência de 12 contas bancárias? 12 contas bancárias, estão aqui comigo, as cópias. O Banco Central já ofereceu ao Uberaba os números, só os valores que ainda não chegaram para nós. São 12 contas em nome do Eurípides e de Dona Cristina e sua companheira. Nenhuma em nome aliás, só uma em nome do Chico, mas em parceria com o Eurípides. Os dois não têm ganhos, nem ele nem ela. De onde vem esse dinheiro? Das doações feitas ao Chico Xavier. Só um detalhe para a próxima entrada. Vou denunciar aqui a filha de um senador, ex-presidente do Senado, que está pedindo a remoção do delegado de polícia de Uberaba que está investigando o caso. Vou mostrar o documento daqui a pouco. É sério, é muito sério, porque nós estamos lidando com a vida, estamos falando da vida de Chico Xavier, um homem que ninguém no Brasil pode falar mal, com certeza. Porque um homem que está com 91 anos e que dedicou a vida inteira dele ao próximo, com certeza. Você faz uma análise interior e diz assim, em que mundo nós estamos vivendo? O que o dinheiro faz com algumas pessoas, não é mesmo? Bom, vamos falar do 0300? Vamos? Com você diretamente do doutor... Alô? O Saulo Gomes, inclusive, agora está aqui comigo. Paulo, o que temos nesse último boletim? Que informações temos a respeito da saúde do Chico Xavier? Bem, o boletim saiu exatamente há 15 minutos. O médico do médium Chico Xavier nos disse o seguinte, que o estado de saúde dele continua melhorando gradativamente. Se permanecer esse quadro, na quinta-feira ele será liberado aqui do Hospital Dr. Elengote em Uberaba. Irá para casa, como eu disse, e ficará 60 dias em repouso absoluto, em tratamento, sem atender caravanas e sem ir no centro espírita da prece, que ele vai todos os sábados. Tá certo. Alguma pergunta você quer fazer? Eu tenho, senhor Paulo. Me diga uma coisa, como está a situação do delegado regional? Depois vou dizer por quê, hein? O Wilson Inácio Pereira, ele ainda está aí? O Wilson Inácio está sendo transferido para outra cidade do estado de Minas Gerais. Ele não está mais como delegado regional em Uberaba. Então eu vou contar depois a história e vou mostrar o documento. Por que um delegado que apenas, Olga, cumpriu o seu dever, que está com a responsabilidade da vida de um homem como Chico Xavier, como poderia ser a vida de qualquer outra pessoa, foi transferido. O documento está aqui. Vou mostrar quem pediu a sua transferência. Isto é indigno e é mais uma picaretagem que eu vou denunciar. Obrigada então, Paulo. Um abraço para vocês, um abraço para o Saulo. Felicidades aí para você. O poder, o interesse pessoal, o poder político, até onde vai essa ingerência, essa interferência na vida das pessoas. Agora, a gente já vai falar sobre isso, mas antes eu quero te perguntar o seguinte, Saulo, quem vai cuidar do Chico quando ele sair do hospital? Olha, está um pouco difícil. Em princípio vai continuar o Eurípides e Gino dos Reis, o seu sobrinho, que é uma confusão até, por coincidência, do médico do Chico também chama-se Dr. Eurípides, mas esse tem outro nome, é Tarran Vieira. Ele vai continuar com o seu filho de criação. Nós pedimos 8, eu consultei 8 advogados de Uberaba para advogar para a família de Chico lá em Pedro Leopoldo, que pretende pedir a sua interdição. Com isso irá naturalmente ter a segurança de algum familiar estar junto com o Chico. Nenhum teve coragem. Então, só um apareceu, não me permitiu ainda dizer o seu nome. Eu estou aguardando que nessas 48 horas esse advogado deixe anunciar o seu nome como responsável por essa administração desse processo para a família. Porque o que eu não entendo é o seguinte, está mais do que provado os maus tratos de que Chico Xavier viveu nesses últimos tempos. Pelo menos está aqui nos autos e os espíritas sabem disso. Exatamente. Aliás, eu já falei isso para você na rádio, na entrevista que você me deu lá, a respeito disso. Era visível o estado de que Chico vivia. A gente percebia que ele estava sendo mal cuidado, que ele estava sujo, a roupa suja, certo? Vivendo num quartinho minúsculo. Eu não conseguia entender aquilo. Cheirando isso está provado. Xixi, cheirava mal. Você várias falou que ele cheirava mal. pessoas foram lá e constataram isso. A gente conseguia ver essas imagens pela TV. Imagina você que esteve lá. Agora, diante de tudo isso, que prova mais precisa-se para tirar ele da tutela desse filho? Que filho, hein? Que é um carrasco. Precisa que a justiça conclua esse ciclo de investigação que está realizando
realizando. Tem um detalhe até meio curioso. Houve uma reunião a semana passada entre o juiz de Uberaba, o promotor, familiares do Chico que lá estavam, sua sobrinha, o Caio, a dona Lúcia, que foram de Pedro Leopoldo para Uberaba. Terminado umas 3h30, 4 horas de reunião, o advogado, segundo os familiares, o juiz saiu dizendo o seguinte: eu estou com muita dificuldade para decidir sobre isso. Não seria bom vocês mudarem de Pedro Leopoldo para Uberaba para ficar mais próximo do seu Chico? Então veja que o próprio juiz, que é um homem honrado e digno, em Uberaba está com essa dificuldade. Que coisa, hein? Agora, lógico, é muito mais lógico que o Chico seja transferido para sua terra natal. Ele não quer? Não quer. Firmou um documento, que eu já tive a oportunidade de dizer, em cartório, em 97, dizendo, inclusive, que quer ser enterrado em Uberaba, depois de se negar qualquer tipo de tratamento. Graças a Deus, ele não pôde ter essa vontade manifestada no dia 3 de março de 97, atendido. Num cartório, ele disse que não queria ser atendido de forma nenhuma. Esse detalhe já li, inclusive, em outra reportagem, não vou repeti-la agora. Pois bem, isto não aconteceu. A vontade foi contrariada, ele está internado, está no lugar certo, com a assistência médica necessária. Agora, essa assistência jurídica, legal, essa é necessária. Porque alguém da família tem que estar junto com o Eurípides. O que a gente entende? Que o Chico precisa de uma enfermeira, de um enfermeiro, 24 horas por dia. Não é mesmo? Quer um detalhe curioso? Aqui aparece no depoimento da dona Cristine que uma empregada vai lá de 6 às 8 da noite fazer uma limpeza na casa para cuidar do Chico, que ganha R$100 por dia. Pô, que salário, hein? Está escrito R$100 aqui. por dia. É, uma moça vai lá atender o Chico e ele continuava sujo. Esse dia não está, felizmente, porque ele está no hospital, estão cuidando dele, no mínimo dando banho, fazendo o necessário. E que essa moça ganha R$100 por dia, quer dizer, então dá R$3.000 por mês, até eu vou querer ser empregada do Chico. E para cuidar dele do jeito que estava cuidando. Exatamente. Né? Porque o que se entende é isso, é uma pessoa que precisa de um atendimento, certo? Muito especial. Especial, né? Meu Deus, a idade que ele está, doente como ele está. E outra coisa que eu quero te perguntar, a respeito daquelas contas que a gente estava falando, você conseguiu levantar os valores? Não, o Banco Central já forneceu esses valores. Agora que vocês vão saber os valores. Exato, já forneceu ao juiz de Uberaba. Dinheiro que era enviado todo, não existe outro dinheiro que não seja dos CDs, dos discos, dos livros. Há uma declaração aqui do Chico, também estranha, em 1998, Olga, o Chico passou uma procuração doando todos os direitos dos seus livros, CDs e etc., para o casal Cristine e Eurípides. Será que isso é verdade? O Chico, desde 1927, a Federação Espírita do Rio de Janeiro foi a primeira beneficiária desse seu trabalho. Todos os direitos autorais do Chico são dedicados à Federação Espírita, a vários centros espíritas no Brasil. Nós sabemos disso. O Chico é comum ele psicografar um livro, já se aproxima de 500, e dedicar para uma determinada instituição. A renda toda para aquela instituição. Surpreendentemente apareceu em nossas mãos, nós temos aqui um documento de 68. Ele passando os direitos autorais para a dona Cristine e para o Eurípides. Eu tenho dúvida. Será que essa assinatura é do Chico? O juiz, o promotor de Uberaba, precisa ver se realmente ele já tinha condição, com 88 anos, debilitado, um pouco menos que hoje, se ele podia raciocinar e escrever. É possível que das faculdades mentais ele esteja perfeito, mas fisicamente dá dó ver o seu estado deplorável, que nós mostramos há poucos dias. A própria Bandeirantes mostrou isso há pouco, mais de 15 dias, né? É verdade. Uma das contas é isso aqui, que eu não vou ler para não ser cansativo no seu programa. Deixa eu dar uma olhadinha. Mas você dá uma olhada aí, são 12 contas, são 5 no Banco Real. Aqui tem Banco Real, nossa, 4 no Bandeirantes. Banco Itaú, Bandeirantes. E 3 no Itaú. E eu agora... insisto na pergunta, qual é o ganho do doutor Eurípides Reis? Qual é o ganho de dona Cristine? A declaração de renda que eu tenho aqui da dona Cristine se refere à separação do seu casamento aqui em São Paulo há 9 anos passados, e ela herdou imóveis que hoje estão avaliados em São Paulo em torno de 230 e poucos mil reais. Mas isso é herança da separação dela aqui em São Paulo. Quando ela conheceu o Eurípides, num direito humano, gostou dele, abandonou a família e foi viver com ele. E agora vive esse drama. Daqui a pouco o Saulo volta, porque eu estou querendo saber quem é. Filha de ex-senador? Filha de ex-senador, presidente do Senado. E que esteve envolvido num grande escândalo também. Ele. Essa moça é poderosa, então? Ela é poderosa. Conseguiu mudar o delegado? Vai ver para quem ela escreveu, com que intimidade. Está assinado, a letra é dela. É dela? Pode pedir exame. Daqui a pouco eu vou querer saber e o Brasil vai saber o nome dessa moça poderosa, então, hein? Nossa. O político tem aí por trás de toda essa questão de Chico Xavier, que envolve, inclusive, a transferência
de um delegado para que não mexa num assunto tão sério desses? Antes de falar no assunto, você me permite, você sabe que eu estou numa nova rede de televisão. Não está em São Paulo, mas em todo o Brasil. Estou estreando hoje às 23 horas um programa chamado Política Nacional. É a Rede Mundial de Televisão, que é lá da LBV. A Rede Mundial é da Fundação do jornalista Paiva Neto, José de Paiva Neto. Como chama o programa? Chama-se Política Nacional. Oh, legal, Saulo. Algumas entrevistas bombas. Bombas, com certeza. Eu quero pedir licença a você para anunciar que estou aqui autorizado pela minha rede. Claro, vou te assistir. Como é que é? Eu quero que você leia esse Brasília, bilhetinho. 31 de maio de 2001. Vem pra cá. Esse Raí aí não é o jogador de futebol. Não é o jogador. Não é. Raí, conforme combinamos, estou enviando documentação para o Itamar. É o Itamar Franco. O Itamar Franco. Isso. Muito obrigada por sua atenção. Um beijo. Lisle. Lisle. O pai da Lisle foi o presidente do Senado Federal, pela Paraíba, senador Lucena. E Humberto Lucena, que esteve envolvido, inclusive, num problema grave. Foi acusado uma vez de ter feito na gráfica do Estado, do Senado, toda a sua propaganda política lá para o Estado. Respondeu uma CPI e, no fim, conseguiu, num acerto político, não ser cassado. E faleceu. Essa é sua filha, que é funcionária lá no nosso Congresso. Este documento, datado dia 31, foi passado um fax desse documento no escritório, no gabinete do deputado Edmar Moreira, deputado federal. E ele diz aqui, eu vou te passar então, não vou dar os detalhes, Brasília, 31 de maio, Itamar, o que prova que ela tem intimidade. Tem intimidade com o governador Itamar Franco. O pessoal de Uberaba está lhe enviando a documentação e o pedido de afastamento do delegado, conforme você havia sugerido. E diz aqui, o prefeito de Uberaba, doutor Marcos Montes, me disse que é a favor e que havia combinado com você o afastamento, aliás, a respeito do assunto. E aqui embaixo ela diz assim, pois o tal delegado está dando cobertura para a ex-mulher do Eurípides, que é uma vigarista. Termina dizendo, coisa que agora eu concordo, o Chico Xavier merece toda a proteção e você sabe disso. Assinado, um abraço com carinho, Lisler. Aqui está o documento, a Câmara pode se aproximar. Papel timbrado da Câmara dos Deputados, é um manuscrito, foi escrito com o próprio punho, certo? Se tiverem dúvida, pedimos o exame grafológico desta letra que está aí. E o delegado, portanto, que eu perguntei ao Paulo Nogueira naquela hora, chama-se Dr. Wilson Inácio Pereira, delegado regional de Uberaba, que pelo fato de estar cumprindo o seu dever, querendo proteger o Chico Xavier, como todos nós, e você e o seu programa e o Brasil, teve esse prêmio, afastado a pedido de uma funcionária do Congresso Nacional. E o governador Itamar, pelo visto, atendeu, não teve jeito. É um trato político, né? Está aí. Era essa a notícia que eu reservava para o seu programa. Agradeço mais uma vez a você, agradeço a TV Bandeirantes e estou pronto a responder perante os tribunais de Uberaba e do Brasil por tudo isso que tenho denunciado. O objetivo, salvar o médium Chico Xavier, que só fez o bem à humanidade e que está no fim de sua vida e que merece morrer com dignidade. Saulo, o que se faz diante disso aqui? Eu acho que isso aí é um trabalho bem interessante para o juiz de Uberaba e o próprio promotor tomar agora providências. Não sei, crime me parece que não é. Isso aí, quando muito, e assim pegar o PC Faria, seria aquela chamada influência nos gabinetes, né? Muito forte, sem dúvida. Seria. Quando muito isso, não há outro crime aí que se possa dizer. Nem eu estou dizendo que seja crime, eu não sou autorizado a isso. Mas está aí, bilhete endereçado ao governador Itamar. Quem é Raí, hein? Raí é um funcionário que esse realmente eu não tive tempo de apurar. Mas não é o jogador, que fique bem claro. Não é o jogador. Olha, Saulo, cada vez que a gente sabe mais sobre esse assunto, a gente fica mais indignado, né? Poderia se tratar de qualquer outra pessoa, qualquer brasileiro. A gente, né, fica indignado com isso que acontece com qualquer ser humano. Agora, com Chico Xavier, gente... Eu quero aproveitar e dizer o seguinte, está vindo uma repórter da revista Isto É de Brasília, eu quero dizer à colega que a documentação já está à disposição da revista Isto É. Entregarei todos esses documentos para a revista de peso, pode e deve divulgar, eu acredito. Saulo, não desista dessa luta. De jeito nenhum. De jeito nenhum, não desista. Corre, busque, informe a gente sobre tudo que está acontecendo, que você é a pessoa mais habilitada para denunciar esse tipo de coisa. Muito obrigado. Que você tem conhecimento do que fala. Tenho e estou disposto realmente, como sempre fiz na minha vida profissional, de ir até o fim, apesar das ameaças que nunca me assustaram e muito menos agora. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Felicidades para você. Obrigado.
Tudo de bom. Vai com Deus. Um abraço. Iluminado esse